a palavra certa a se dizer, mas com alguma deficiência, então tipo, teria que ter um cuidado, uma atenção um pouquinho maior. Exato. Né? Na verdade, a gente vai ver nessa disciplina, a gente não vai ver pessoal com deficiência, porque vocês têm uma disciplina específica, né, de atividade física e esporte adaptado, que vai tratar disso, né? Mas a gente vai falar, por exemplo, das comorbidades, de doenças oportunistas, por exemplo, né? Uma que está muito em alta agora e a gente vai ver, né? A quarta unidade, se eu não me engano, em relação a doenças respiratórias. Então, como que a gente aplica exercício hoje para quem é pós-Covid, né? Existe uma atenção especial, existem protocolos que a gente vai trabalhar que a gente precisa ter esse entendimento. Como que eu faço? Eu prescrevo exercício para quem tem bronquite, para quem é asmático, para quem é cardiopata, para mulher no período de gestação, né? Embora tenha a disciplina Atividade Física e Envelhecimento, a gente vai falar um pouquinho sobre os idosos, vai falar sobre as crianças. Por quê? Porque são grupos, né, que nós precisamos ter uma atenção bastante evidenciada, né, em relação a esses grupos. Por quê? Eles apresentam já uma fragilidade maior, né? Então, essa atenção que a gente precisa ter, ela é importante para que eu consiga os resultados. Aí você fala assim, professor, então, para uma pessoa 100% saudável, um adulto jovem saudável, eu não preciso ter essa atenção. Aí é que tá. Preciso também. Só que, quais são os detalhes, as nuances de cada caso, né? É diferente. Então, por exemplo, quando você trabalha com um adulto saudável, a sua percepção em relação ao trabalho é muito mais fácil. A pessoa consegue demonstrar de uma maneira mais fácil para você, né, mais clara para você, a evolução, o que ela está sentindo e tudo mais. Às vezes, os grupos especiais, as pessoas não percebem isso. Então, por exemplo, quando você vai dar aula para uma criança e para um adolescente, você vai usar uma escala de percepção de esforço. A princípio, eles não sabem usar. Eles não têm esse conhecimento adequado para esse uso. Aí o que acontece? Ela ignora alguns sinais e se você não estiver muito atento, você, enquanto profissional, vai acabar cometendo a mesma falha. Tudo bem? Então a gente vai começar, eu vou começar a compartilhar aqui os slides e a gente vai continuando a ideia do trabalho, ok? Já apareceu aí para vocês? Apareceu. Só pôr isso aqui em cima para não atrapalhar o slide. Ele vai crescer, diz a lenda. Aí, muito bem. Bom, tá o apontador, vamos lá. Então, olha só. Quando a gente fala de grupos especiais, né, a gente já começou essa introdução, a gente precisa entender a avaliação, né, para que eu possa fazer a intervenção personalizada. Hoje em dia, a gente sabe que todo o trabalho, né, ou a gente espera, ao menos, que todo profissional, todo o trabalho que ele vai prescrever, seja realmente personalizado. O que é personalizar um trabalho? Ou uma intervenção? Vocês têm ideia? Não, professor. Seria algo específico para aquela pessoa? Exatamente. Você vai... uma coisa que eu vejo as pessoas falando muito hoje é assim, né? Você vai identificar
entre aspas, a dor daquela pessoa, ou seja, a necessidade emergente daquela pessoa. E você vai trabalhar em cima dessa necessidade, vai dar atenção a essa necessidade exclusiva e específica desse seu aluno. Por quê? Se eu faço um trabalho, se eu prescrevo um trabalho geralzão, generalizado, eu vou estar contribuindo para a evolução desse meu aluno? Se é uma pessoa que não faz absolutamente nada, eu costumo dizer assim, ó, fazer qualquer coisa é melhor do que não fazer nada. No entanto, se uma pessoa vem te procurar para que você prescreva o exercício para ela, é que ela tem uma necessidade real, ou seja, por vontade própria, ou seja, por indicação médica, ou seja, porque ela quer estar na moda, ou porque ela quer estar sarada para o verão, para poder usar biquíni, sunga na praia, né? Sei lá, ela tem uma necessidade, ela tem uma vontade que a gente pode atender. Só que daí eu digo sempre o seguinte, para os meus alunos de personal, normalmente eu falo para eles assim, você tem o seu objetivo e eu tenho o meu. E nós vamos unir os dois. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vem para mim, ela é sedentária pra caramba, e ela fala, eu preciso emagrecer. Eu quero emagrecer. Ela chega para mim em setembro e fala assim, ó, em novembro eu vou fazer uma viagem, final de novembro, começo de dezembro, então no verãozão eu quero estar sarado. Eu falo, quase falo, né? Nasce de novo, porque não dá. Mas a gente tenta, né? Só que o que eu vou falar para essa pessoa? Ó, eu não vou falar para você que você vai emagrecer 20 quilos até lá, 12 quilos até lá. Eu vou fazer você emagrecer, mas a gente tem um processo para isso. Um trabalho em conjunto para isso. O seu objetivo é emagrecer. O meu objetivo é te tirar do sedentarismo. A gente tem que unir as duas coisas. Por quê? Porque se eu vou intensificar ou focar no trabalho do emagrecimento, sem me preocupar com o fortalecimento geral, com a preparação específica da musculatura, tendão, articulação, de condicionamento geral, de aumento de tônus muscular, de resistência muscular localizada, eu não atinjo o objetivo dele, vou expor essa pessoa a uma série de lesões e não atinjo o meu. Então eu tenho que entender todo o processo e como eu vou adaptar esse processo à realidade de cada aluno. Por isso que a gente tem aqui, ó, grupos especiais, né, aqui também. Ok? Só que antes da gente começar a matéria, eu queria que vocês falassem para mim o que vocês entendem de definição de atividade física, de exercício físico, de saúde e de doença. Quem lembra ou quem pode definir esses itens para mim? Pode ser todos vocês juntos, podem cada um falar um pouco. Fiquem à vontade. Mas não tão à vontade, porque senão acaba a aula, vocês não respondem, e acaba a aula eu não dou a matéria. Professor, atividade eu posso falar, tudo que movimenta o corpo, ou tudo que exerce algum trabalho do corpo. É o quê? Atividade, É uma atividade física. Tá, ok. E o exercício? o exercício, eu acho que já pode ser definido mais uma coisa mais Específico. pré-definida, tipo, mais uma coisa, não digo repetitiva, mas assim, é que a palavra não vem agora. Alguém falou aí específica. Quem que falou? Fui eu. Não, Seria mais tipo como se fosse como que eu posso dizer? A palavra fugiu também da mente, mas como se fosse algo mais voltado a um objetivo. Então, um exercício físico, de trabalhar certa meta.
Vamos dizer assim. Ah, é difícil explicar isso. É difícil explicar? Não é, não. Vocês sabem o que quer dizer explicar? Falar aquilo que a gente entende. De acordo. Tornar simples. Então, isso que é o difícil. A gente entende, porém, assim, para repassar isso é um pouco complicado. Não, tudo bem. Por isso que eu gosto de perguntar, gosto de colocar vocês para interagir, exatamente para ter esse treino, né? Por quê? Porque em breve vocês estarão no mercado de trabalho. Daí você imagina, você está lá na academia, o cara te pergunta uma coisa e fala assim, não, eu sei, mas é difícil de explicar. Ele vai falar, mano, que professor é esse? Né? Então a gente tem que treinar. E isso vem realmente com a prática, com a experiência, né? É natural acontecer. Eu sei que vocês têm noção do que é esse conceito, essa definição, mas na hora da expressão, né, na hora de colocar isso em palavras, acaba sendo um pouquinho mais difícil. Mas a ideia é essa mesmo. O exercício ele é muito mais específico, né? E saúde? O que é saúde? Ô, professor, a Oi. atividade física, ela pode ser considerada o que você faz no dia a dia. Sim, Seria isso? exatamente. E o exercício é algo já prescrito, né? Isso, programado, perfeito. Exato. E a saúde é o bem-estar. Só o bem-estar? Eu acho que é. Tá. E E doença? a doenças, eu acho que são sintomas que acarretam o organismo. Levam, vamos dizer assim. Tá. A Então, Covid afeta o sistema respiratório, pulmão, né? sim. Tá, tudo bem. Ó, vamos lá. Vocês têm razão. Pneumonia, pulmão. É, vocês têm razão. É exatamente isso. Só que a gente pode deixar mais claro. Então vamos lá, ó. Atividade física, né, é qualquer tipo de movimento que você tenha um aumento do seu gasto energético. Por exemplo, você está deitado na sua cama, você dormiu a noite toda. Qual é o seu gasto energético nessa posição de repouso? Ele é mínimo, ele é muito baixo, né? Só que a hora que você acorda, que você levanta da cama e você começa a andar, você começa a ter, né, a fazer contrações musculares para você se locomover. Essa contração envolve força, né? Não tem como falar que não. Toda e qualquer contração muscular, todo e qualquer movimento, ele vai exigir um gasto calórico devido à contração muscular que você faz para conseguir esse movimento. Então, se você, ao ter o seu gasto calórico, você saiu do seu gasto de repouso, é uma atividade física. É esse nível de atividade física, essa intensidade de atividade física, ela é suficiente para te tirar do sedentarismo? Não, né? Então, por isso que a gente fala assim, ou melhor, ela é suficiente para tirar do sedentarismo. Ela não é suficiente para você ter uma adaptação fisiológica de rendimento. Então, todas as vezes que eu penso em exercício, né, eu tenho que pensar assim: o exercício físico é aquele que é programado, com intensidade programada, com volume programado, para que eu consiga uma adaptação fisiológica que melhore a minha performance, seja ela profissional, amadora, e não vem ao caso pensar em performance só no resultado de alto rendimento, tá? Então, por exemplo, eu levantar e varrer a calçada da minha casa todos os dias de manhã é uma atividade física. Mas não dá para eu falar assim, igual eu vejo muita gente falando, não, a academia de hoje já está pago, nem preciso ir treinar porque eu já varri a calçada. Não, não é assim, né? Imagina o seguinte, se eu pretendo sair do sedentarismo, a recomendação do Colégio Americano de Atividade Física, né, de saúde,
é que eu faça pelo menos 30 minutos de atividade física, de exercício, pelo menos 30 minutos por dia. Precisa ser 30 minutos consecutivos? Não, eles podem ser divididos durante o meu dia. Então, a gente ouve as campanhas, muita gente falando assim, se você vai de ônibus para o seu trabalho, ao invés de descer no ponto que tem na frente do escritório, desce um quarteirão antes, caminha até lá, depois você vai pegar o ônibus um pouco mais longe, faz uma caminhada, sai para brincar com o seu cachorro, vai dar uma volta de bicicleta. Isso tudo, a atividade física, né? Você não está buscando resultados aí. Muitas vezes você está fazendo isso sem uma orientação profissional ali do seu lado. Isso é ruim? Não, é bom. Só que se você quer um objetivo melhor, se você quer um resultado mais específico, mais significativo, é bom que você tenha orientação. Então, por exemplo, o cidadão é cardiopata, né? Teve um problema de coração, está apresentando alguns sintomas, né, específicos aí de cardiopatia, tá tendo taquicardia, o coração está acelerando. O médico fala para ele, você precisa fazer caminhada. Caminhada é o exercício físico mais barato, mais simples que a gente tem, né? O que você precisa para fazer caminhada? Um tênis, bermuda, camiseta ou uma calça de agasalho, né? Uma blusa, depende do tempo, e a vontade de sair para caminhar. Só que tem um detalhe. Qual a intensidade eu vou caminhar? O médico vai falar para você, começa devagar e vai aumentando. Mas e daí? Como é que fica o coração? E como é que fica a reação? Como que tem que ser a respiração? Qual é o padrão de movimento que você vai fazer? Como que é a pisada? Eu tenho já um problema no joelho, eu vou caminhar, dói. Mas por que será? Será que você está caminhando com um tênis adequado? Será que a forma como você está pisando está correta? Então, se eu pretendo, né, evoluir, eu preciso de uma orientação. Então, eu saio da atividade física e entro no exercício, que é uma sequência de movimentos sistematizado, onde o profissional vai te avaliar e vai fazer assim, tem uma diferença, né, uma instabilidade na diferença de força entre os músculos anteriores e posteriores da sua coxa, por exemplo. Então eu preciso trabalhar isso para equilibrar essa força, para diminuir as dores que você sente no joelho. Você está com uma postura que não está legal, eu preciso melhorar a força dorsal, alongar a peitoral para você não ficar com o ombro arcado. Então, vamos melhorar a sua postura. Então, eu tenho exercícios específicos que vão ajudar nisso, né? É claro que para pessoas que são leigas, que estão fora, né, aqui do mundo acadêmico e tudo mais, e não são profissionais de educação física, meio que ficou convencionado que a atividade física é toda e qualquer forma de treinamento. Então, quando você tem o exercício físico orientado, as pessoas vão falar, não, eu faço atividade física, eu vou para a academia. O correto seria, eu vou para a academia, eu faço exercício físico na academia. Lá eu tenho um profissional que me orienta, eu tenho uma sequência sistematizada, eu tenho uma sequência que cabe numa periodização. O profissional sabe o começo, o meio e o fim daquele meu treino, né? Quando eu vou precisar mudar o treinamento, quando eu vou ter que fazer estímulos diferentes. Por quê? Ele é o profissional habilitado e gabaritado para fazer isso para mim, especificamente. Então, mesmo que a minha série de exercícios seja a mesma que a Ana faz, né? O volume, a intensidade, o controle de carga, o período de execução, a velocidade da execução, o período de descanso, o tempo que eu vou ficar fazendo essa série é diferente. Então, em mim vai apresentar algumas adaptações que muito possivelmente, muito provavelmente,
vão ser diferentes das adaptações que vão ocorrer lá no corpo da Ana. Por quê? Porque eu tenho essa consciência, né, de elaboração e determinação dos resultados que eu espero. Ok? Tranquilo até aqui? Quem cala consente. Ninguém falou nada porque tá, né? Oi? Professor, Oi. eu não sei, assim, na época do senhor, quando o senhor estava estudando, se as pessoas vinham, ai, você não monta para mim exercício para fazer em casa? Olha o que eu escutei. Ah, porque assim, o meu cunhado, ele era gordinho antes, daí ele emagreceu. Daí fácil dele ter. Ai, as criançadas que não levei na escola agora fica dando trabalho. Sem problema. Calma aí. Daí ela pegou e falou assim, como ele emagreceu, ele ficou com muito peito. Sim. Ele chegou a ver até cirurgia para fazer 10 mil. Será que você não sabe alguns exercícios para ele fortalecer o peito e emagrecer? Daí eu falei assim, Tati, se ele já viu uma cirurgia, então, se o médico já falou até o valor, então seria cirurgia. O que acontece é assim, na verdade, quando a gente aumenta muito o peso e emagrece, o que acontece, né? A nossa pele, ela tem uma elasticidade e o emagrecer é um negócio muito complicado, porque você sabe que as células, né, de gordura, elas vão inchando, né, vão se enchendo, chega um momento que elas se dividem, elas se transformam em duas. Aí elas vão inchando, mais duas, mais duas, e vai crescendo. O tecido adiposo vai crescendo. Quando você emagrece, o que acontece? Você retira a gordura de dentro desse tecido. Só que a célula está lá. Então, esse volume permanece. Fortalecer a musculatura, trabalhar exercício, vai ajudar? Vai, mas não vai resolver completamente. Às vezes, por essa, eu não sei se a palavra correta é dilatação, tá? Mas como a pele ela vai aumentando, ela vai crescendo, às vezes é necessário realmente fazer uma cirurgia reparadora para retirar esse tecido que está ali flácido. Por quê? Porque já não tem mais colágeno, as fibras, né, de colágeno elas já foram modificadas, já foram danificadas e não vai voltar ao que era. Então, alguns casos, o exercício vai suprir essa necessidade sem problema, com o fortalecimento da musculatura e tudo mais. Em outros, infelizmente ou felizmente, eu não sei dizer, é só cirúrgico, né, para corrigir essa parte estética. Então, é natural, né, as pessoas, muitas pessoas, vir até a gente e falar assim, passa uma série de exercícios para mim, para eu fazer isso e tal em casa. A vizinha aqui fez também. Até É, certo ponto, né, isso vai resolver. Mas tem casos que não vai. Então a gente tem que então, professor, e avaliar isso muito bem. ele anda bastante de bicicleta. Eu acho que isso também ajuda a ficar flácido, né? Por causa dos braços ficar assim para frente, ele não ficar numa posição ereta. Ana, na verdade é assim, a ergonomia da bicicleta, ela é muito grande, né? Se, é claro, se ele está usando uma bicicleta que tem o quadro do tamanho correto para ele, se o posicionamento do tronco dele tá certo, mas é lógico que a gente trabalha na bicicleta muito mais o core e membros inferiores do que membros superiores. Então, quando a gente fala do exercício, a gente precisa de um profissional que vá orientar essa harmonização e esse equilíbrio de força e de treinamento, né, no corpo todo. Porque esse é o problema das pessoas irem fazer a atividade sem a orientação. Né? Ela simplesmente vê na internet ou vê os amigos falando, não, pedalar é bom. Eu amo pedalar.
Virou moda, né, professor? Então, para muita gente virou moda. Eu, por exemplo, eu sempre gostei de pedalar minha vida inteira, né? Fiquei muito tempo sem fazê-lo, agora estou voltando, mas eu também faço musculação diariamente para compensar o que o ciclismo não vai me proporcionar. Entende como que é? Então, assim, nós precisamos ter esse conhecimento e esse discernimento na prescrição do exercício, porque a gente sabe que as pessoas são seres integrais. Então, a corrida é a melhor coisa para emagrecer. Tem um gasto calórico gigantesco. Tem. Só que se o cara só corre e não faz um trabalho de força, muito provavelmente, se ele estiver correndo errado, tecnicamente errado, o que vai acontecer? Ele vai se lesionar muito mais do que vai trazer o benefício. Professor, o que é correr errado? Correr errado. Postura, passada, intensidade, amplitude de passada, a forma como você traciona o pé para correr. Às vezes eu estou forçando muito mais dorsal porque eu não sei posicionar o meu tronco, eu não sei trabalhar os meus braços na corrida, então eu faço muita força, né, para correr e acabo me lesionando, ao invés de trazer todos os benefícios que a corrida pode me proporcionar. Porque existe uma técnica para correr. E isso não é só para atletas, né? A técnica de corrida, ela precisa ser ensinada e transmitida para todas as pessoas, para que eu tenha uma eficiência maior na corrida, né? Sem estar me expondo a uma possibilidade de lesão. Entende? Entendi, professor. Obrigada. No atletismo a gente vai ver isso bem. Bom, aí olha lá, saúde. Então, quando a gente fala de saúde, a gente precisa pensar no funcionamento do nosso organismo, né? Se ele está funcionando normalmente, se eu tenho disposição física e mental. Então, saúde não é simplesmente não estar doente. Eu tenho que ter a consciência e a noção e perceber esse meu bem-estar social. E quando eu falo social, eu falo de uma forma abrangente em vários sentidos, né? Por exemplo, eu não tenho doença nenhuma, mas eu não consigo conviver com as pessoas. Eu não consigo estar no meio, né? Hoje a gente está tendo muito isso, né? Nesse retorno aí pós-Covid, tem muita gente que está com muito medo de voltar aos ambientes onde tem uma grande circulação de pessoas. É natural? Sim, claro. A gente sabe que o vírus está aí, né? Que o vírus ainda está acometendo muitas pessoas, inclusive as pessoas que foram vacinadas. Porque a vacina, ela faz o quê? Ela diminui, né, a possibilidade de contaminação, diminui, ela não isenta, né? E se você for contaminado, teoricamente a carga viral será menor, ou seja, as consequências do vírus provavelmente sejam menores. Ah, mas eu conheço muita gente que tomou a vacina e, e mesmo assim foi internado, ficou entubado, veio a falecer mesmo com a vacina. Sim, pode acontecer, né? Por quê? Ah, de repente a pessoa tinha uma comorbidade, né? Apesar de estar vacinado, não se cuidou e a comorbidade trouxe aí consequências graves, né? Não era só o problema, por exemplo, do Covid, tinha outras coisas, né? E as pessoas querem culpar o Covid, como se o vírus fosse a única, né, o único culpado do negócio. Não é. A gente sabe que a gente tem um tempo aqui, né, que
A única certeza que a gente tem na nossa vida infelizmente, é a morte. A gente não vai ser eterno, né? Mas a gente Bom, pode, claro. professor, Oi? mas há um caso claro que a gente é refém do sistema. Porque quando Sim. você chega num restaurante, você tem que entrar com máscara. Você sentou, você pode tirar. Sentou, acabou o Covid. Então, não é que acabou o Covid, Ana. Como que você vai comer com a máscara? Não, não. Você precisa Antes fazer de isso. chegar a comida. Ah, Você sim. pode ver Então, no restaurante, você chega, você senta, você tira a máscara. sim. E o que acontece é assim, né? Na verdade, a gente está atualmente, culturalmente, já cansado disso, né? A gente não tem o hábito, por exemplo, do uso da máscara. Ó, vamos pensar no Japão. O Japão é um país altamente desenvolvido e que, muito antes da pandemia, a gente via pessoas circulando de máscara no Japão. E por que será que eles estavam circulando de máscara? Porque, culturalmente, eles têm essa preocupação de cuidar dos outros. Então, E eles não gostam de vacina, professor. não gostam? Não gostam. Eles são os países que eles evitam bastante a vacina. Ainda mais essa que foi feita às pressas. Ó, Tenta pesquisar para o senhor ver. isso, sinceramente, eu não sabia. Mas vou falar para você, eu sempre vi, né, por exemplo, reportagens, coisas assim, que a pessoa estava gripada, ela só sai de casa de máscara. Por quê? Para evitar transmitir uma gripe comum, né, para os outros. Então, eles sempre se preocuparam e respeitaram o outro, né? Eles cuidam deles, mas imediatamente estão cuidando do outro também. Nós não fazemos isso, né? E eu entendo, né, a preocupação e tudo mais, o distanciamento, a dificuldade que é a gente se adaptar a principalmente fazer exercício com a máscara, né? É mais difícil, a respiração fica dificultada, a gente cansa muito mais, mas a gente precisa ter a consciência de cuidar de si mesmo e cuidar de quem está próximo da gente, né? Até porque, por exemplo, eu estou vacinado, eu já tomei as 2 doses, de repente eu posso até ser contaminado pelo Covid, né? E ficar assintomático por ter já recebido a vacina. Então, para mim não vai dar problema nenhum, mas eu vou ser veículo, eu vou ser transmissor do vírus. E se eu não tomar os cuidados adequados, né, eu vou colocar outras pessoas em risco. Então eu tenho que pensar nisso tudo quando a gente fala desses grupos especiais, né? Então imagina, eu sou personal trainer, eu vou trabalhar com uma pessoa que é asmática e eu contraí o vírus e estou assintomático. Aí eu vou dar aula para essa pessoa. Se eu não tomo os cuidados necessários, eu posso estar transmitindo o vírus para ela, que já tem uma comorbidade, que já tem uma possibilidade de um desenvolvimento mais grave da doença. Olha o tamanho da minha responsabilidade, né? Eu trabalho num residencial de idosas. Eu atendo as idosas lá, todas estão vacinadas? Estão. Só que todas, sem exceção, têm comorbidades. Se eu não for para lá muito atento aos protocolos, mantendo o distanciamento, né, higienizando as mãos, ficando de máscara, porque elas lá dentro nem todas ficam de máscara. Mas eu preciso estar, porque eu preciso protegê-las. Eu não vou tocar nelas, né, para corrigir um exercício. Então, tem as cuidadoras que estão com elas há mais tempo que me auxiliam. Então, eu higienizo o material para entregar, eu higienizo o material quando eu recebo para guardar. Todo esse procedimento ele é importantíssimo para que eu não exponha nenhuma delas a isso e consiga manter aí a saúde, né? Cuidar da saúde delas.
Por quê? Porque eu não quero que nenhuma delas fique doente. E como que eu vou perceber quando elas estão doentes? Eu percebo os sinais, os sintomas específicos que, né, afetam o estado de saúde delas. Então, todo sinal de doença, né, é um desequilíbrio do funcionamento normal do estado de saúde. Então, o que a gente precisa entender é assim: saúde não significa ausência de doença. E doença não significa, ou melhor, a doença caracteriza um desequilíbrio da saúde. Então, eu tenho uma ausência desse meu estado, né, de saúde. Por quê? Porque alguns sintomas apareceram e eles foram causados ou por fatores externos, né, exógenos, ou por fatores internos, os endógenos. E o que que acontece? Vamos entender isso, né? Eu preciso observar e estar atento aos sintomas de desequilíbrio para que eu perceba se a pessoa que está comigo pode estar doente ou não. E se eu percebo os sinais, se eu percebo os sintomas, eu vou encaminhar essa pessoa para um profissional habilitado para tomar conta disso. Então, quem é o profissional habilitado? É o médico. Eu, profissional de educação física, não posso solicitar um exame para diagnosticar, né, um possível quadro de doença do meu aluno. Mas eu posso observar os sintomas e orientar. Quando a gente pensa no vocábulo, né, da palavra doença, ele vem do latim, né, dolentia, que significa, ó, dor, padecimento. Então, aí a gente entra numa frase muito famosa na educação física, que eu discordo dela completamente, que é o danado do sem dor, sem ganho. Vocês já ouviram isso, né? Concordam com essa afirmação? Vou até parar de compartilhar aqui para ver o que vocês me falam. Vocês concordam com essa afirmação? Sem dor, sem ganho? Dor a gente associa mais à doença mesmo, né? Acho que é mais a questão tipo, não é nem dor, mas é que eles falam que é dor, mas na verdade é o corpo reagindo ao estímulo que a gente sofre durante a atividade. Mas como que eu consigo mensurar isso e saber o que que é a reação do corpo ao estímulo e o que é dor real? Existe aquela, tipo assim, como que eu vou dizer? Aquela dor suportável, que vamos supor, por exemplo, num treino de musculação, você vai, né, lesionar as fibras ali do músculo e para ela se reconstruir mais forte ali, você tem que causar esse lesionamento. Então, assim, dependendo ali do nível, vira uma dor suportável que com o tempo chega até virar uma dor gostosa, porém não necessariamente você tem que sentir essa dor para você ter um ganho ali na musculação. Ele já estuda sobre isso, falando que não necessariamente você tem que sentir dor no pós-treino para você estar tendo resultado. E existe aquela dor insuportável, que daí tipo, seria tipo assim, você lesionou, porém você chega até esqueci, não lembro se é tipo, infeccionar o músculo, alguma coisa assim. Daí tipo, seria aquela dor que, cara, não, você fez merda, você ultrapassou seu limite ali e você acabou tendo um overtraining muitas das vezes. Ok. A Ana ia comentar alguma coisa, Ana, ou não? Não, professor. Não? Tá. João, você falou uma coisa muito importante. Quando a gente está na musculação, né, e eu preciso, ou eu pretendo, ou eu tenho como objetivo, né, a hipertrofia muscular, porque não é todo mundo que vai para a musculação também que tem esse objetivo, né? Eu normalmente, através do treino, eu vou depletar proteína, né? E esse depletar proteína causar essas microlesões musculares que tem um objetivo muito específico, né? Qual é?
fazer com que o meu organismo, na síntese proteica, no meu momento de descanso, ele vá lá e recupere, né? Regenere essa fibra que foi lesionada e com essa regeneração eu aumento o volume da fibra muscular e tenho hipertrofia. Legal. Só que quando você falou isso, você já falou também que não existem já estudos, né, que comprovam que não é necessário eu lesionar a fibra. Não lesionar, mas tipo assim, o nível de lesão que você vai chegar a sentir aquela dor. Lesionar é Não, sim, necessário, sim. mas tipo, É, aquela é dor. que tem gente que entende esse lesionar a fibra, essas microlesões que eu vou fazer para ter o aumento, como um negócio estrondoso, né? Eu não preciso fazer isso. Então eu tenho que ter a intensidade correta do treino, eu tenho que ter o volume correto do treino, eu tenho que ter o controle de carga de treino adequado para crescer. Beleza. Então, por exemplo, eu já vi corredores, né, fazendo tanta força para correr que ele chegou a romper a musculatura. Isso é uma lesão gigantesca. Então, o cara teve que fazer cirurgia para recompor aquele músculo, né, para costurar aquele músculo. E é claro que nunca mais ficou a mesma coisa. É diferente, por exemplo, né, da dor que você falou aí do treino, de sentir o treinamento, de perceber que você estimulou corretamente aquele grupo muscular e ele está, como você mesmo falou, aquela dor gostosa. Você sente o trabalho, mas isso não vai prejudicar você, por exemplo, no outro dia, de levantar e ir trabalhar, né? Tem gente que treina em intensidade que no outro dia não consegue andar. Opa, aí teve alguma coisa errada. Você ultrapassou, né, o limite suportável para você. O quanto de ganhos real será que teve com essa intensidade de trabalho? Então, são coisas que a gente precisa é, entender como mensurar para a gente não expor o nosso aluno, né, a, a uma condição que o exercício, na verdade, está sendo mais prejudicial do que benéfico para a saúde dele. Tá? Então, e essa responsabilidade é de quem? Exatamente do profissional que está trabalhando, né, nessa prescrição de exercício. Então, o que eu preciso ter em mente? Como eu vou avaliar, né, esse volume e essa intensidade de trabalho? Aí, o que acontece é o seguinte: a modernidade, né, o avanço tecnológico e tudo mais, ele trouxe uma série de benefícios para a gente, sem dúvida nenhuma. Mas, em contrapartida, trouxe também alguns prejuízos. Ô, Né? professor, Oi. atrapalhar um pouquinho a aula. O senhor tem o link aí da aula? Porque estão pedindo para mim. Peraí, eu só vou Faz ter que favor. parar de compartilhar para pegar o link. Peraí, Faz favor. já passo para você. Vou mandar no seu WhatsApp, tá? Tá bom. Ana, Diuna, Ana Paula. Vê se eu mandei certo, Aninha. Pegou aí? Chegou. Tá bom. Pode compartilhar com o povo de Deus aí que a gente já vai continuar. Então, o que acontece é exatamente isso. A gente tem que entender e saber mensurar, né, o trabalho para... Opa, cadê? Aqui. Não, fiz errado. Oh, meu Deus do céu, não é isso. Pera aí, galera. Pisei na bola. Eu tenho que fechar isso e agora compartilhar. Isso, agora vai. Bom, então, o que eu tenho que entender, né,
que essa modernidade, esse avanço tecnológico todo que a gente tem hoje, ele é benéfico, sem dúvida. Por exemplo, ó, imagina durante a pandemia, se a gente não tivesse, né, todo esse avanço tecnológico, como que iam ficar? As aulas iam ficar suspensas, todo mundo ia perder 1 ano e meio da vida, né, porque não podia ter aula. Olha o tamanho do prejuízo, né? Então, esse benefício, ele aconteceu, ele acarretou uma série de coisas? Sim, né? Sem dúvida nenhuma. Mas também traz problemas. Então, por exemplo, nós hoje somos muito menos ativos, né, de maneira geral, do que no passado. Por quê? Hoje os carros. Alô? Foi E acho só que o meu travou a travou. internet. Foi acho que foi a internet do professor. E eu achando que era minha aqui. Também Achei que pensei era que era minha. minha. Nessas horas só tem uma coisa a fazer. A gente precisa de hóspedes pro hotel do Bobo. O professor pediu para avisar que acabou a luz da casa dele. Ele vai rotear a internet para ele usar a internet para continuar a aula, tá bom? Fechou. Já entrei já, tá? Foi culpa sua, Henrique. Você ficou pedindo o link da aula, o professor Pior que- passou, pior daí que foi acabou só- perdendo dia. Foi só o Gabriel entrar que caiu a Mas eu não tô conseguindo entrar pelo celular. Que maldade, cara. Ô, Ana, aquele papel do negócio que eu falei pra você, do estágio, tá certo? Perguntei pro Ronaldo já. Ele falou que tá certo. Ele falou. Só trocar a data, só falou. É só mudar o ano. Uhum. Aí, professor. Tá no escuro aí, mesmo de dia, professor? Estava roteando meu 4G, desculpa. Bom, então vamos lá. Espero que a gente consiga continuar numa boa. Então, o que acontece é exatamente isso, tá? A gente tem... Opa, o WhatsApp vocês não precisam ver. Aqui. Então, o que acontece é assim, vamos lá. Eu tenho, né, algumas considerações a serem feitas, né, em relação à modernidade. Então, por exemplo, antes os carros não tinham vidro elétrico, você tinha que forçar a manivela, né? Você ia mudar o canal de televisão, você tinha que levantar e ir lá trocar. Hoje você faz no controle remoto, né? Antes você precisava muito ir, né, para a cozinha e preparar a sua comida. Hoje você liga no aplicativo e pede comida, eles entregam, né? Então a gente começou a ficar muito folgadão, né? Parou os mínimos estímulos de atividade física diminuíram. Por exemplo, esses tempos atrás eu fui na casa de um amigo meu e ele estava todo feliz que ele não precisava mais varrer a casa dele, porque ele comprou um robozinho que varre a casa. O negócio fica rodando o dia inteiro na casa dele, varrendo a casa, né? Eu falei, pô, mas nem varrer a casa você varre mais, né? Então, olha só, ao ponto que chegamos, né, da E aquilo modernidade. funciona, professor? Oi? E aquilo funciona? Porque dá a impressão que não funciona, não. Oi, ele falou que é muito bom, não sei, pelo preço que ele pagou, quase 3 mil reais, se o negócio não funcionar, eu tenho que bater em quem fez, né? Nossa Senhora! Ele pagou Professor, uma não quer grana lavar a violenta. louça?
Comprar Oi? uma máquina para lavar a louça sozinha, né? Tem máquina para lavar louça, tem máquina para lavar roupa, tudo tem máquina. A máquina de lavar roupa é uma mão na roda do caramba, muito bom. Imagina ter que lavar tudo na mão, ia ser um inferno. Mas isso tudo, o que que fez, né? Fez a gente diminuir os nossos níveis de atividade física. Só que isso traz uma série de consequências, né? Problemas de ordem psicológica, problemas de ordem física, principalmente quando a gente vê aqui, ó, a obesidade, né? Se a gente for ver, né, o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de academias. Mas cerca de, ó, isso aqui de 2017, ó. Em 2017, 54% dos brasileiros com 18 anos ou mais tinham excesso de peso e menos de 25% da população pratica atividade física regular. Então, se a gente for ver, tem muita academia no Brasil. Tem, mas mesmo assim, um percentual muito pequeno da população, né, faz exercício. Olha que complicado o negócio. Então, se a gente for perceber, né, isso é muito prejudicial, isso é muito ruim para a população, né, em geral. Bom para a gente, enquanto profissional de educação física, que a gente sabe que tem mercado para a gente trabalhar. Só que tem um detalhe importante. Como que eu vou convencer essa pessoa a fazer atividade física? Eu preciso entender isso também, né? Porque, por exemplo, as campanhas resolvem? O que vocês acham? Sim ou não? Acho que Professora, sim. repete. E as crianças estão falando que eu não entendi essa pergunta. As campanhas de conscientização e de incentivo à atividade física, ao exercício, resolvem? Eu acho que Que sim. não. Talvez Eu sim. também acho que não. Porque se resolvesse, todo mundo fazia. Sim. Junta todo mundo, professor. Oi? Juntar todo mundo e fazer uma campanha grandona. Então, mas isso é feito, né? A gente fala, por exemplo, ó para você ver como campanha não funciona. Quantas campanhas anti-tabagismo existem e o povo continua fumando? O povo não se conscientiza, a não ser que fique doente, cara. Entendeu? Só quando tem alguma coisa muito, muito grave que a pessoa toma consciência. Entendeu? Ó, por exemplo, por muito tempo eu neguei minha obesidade. Eu falava que ela não me atrapalhava. E quando que eu mudei? Quando eu percebi que realmente estava me atrapalhando. Atrapalhando, inclusive, o meu trabalho. E quando que eu percebi? Quando começou a pandemia. Que eu tinha que gravar vídeo para mandar para a escola as aulas, porque não tinha aula presencial. O primeiro vídeo que eu gravei, lá em março do ano passado, exatamente no dia 23 de março, eu gravei o vídeo aqui em casa de uma aula que eu ia mandar para os meus alunos. Aí terminei de gravar, vim para o computador porque eu tinha que editar o vídeo para postar no sistema lá da escola. Cara, eu não me reconheci no vídeo. E eu tinha acabado de gravar. Eu falei assim, esse não sou eu. Como assim que eu tô desse jeito? Eu não me via daquela forma. Aí eu vi eu fazendo o exercício, eu falei assim, cara, eu tô fazendo errado, eu não consigo mais fazer, eu não consigo andar, eu tô mancando o tempo inteiro. E muitas pessoas já tinham falado isso para mim. Só que eu negava. Aí naquele dia, eu mandei aquele vídeo com uma vergonha gigantesca e daí eu comecei a me cuidar. Aí eu fiz uma dieta radical pra caramba, né, para dar um choque e começar a emagrecer. Aí eu comecei a fazer a reeducação alimentar, comecei a pedalar aqui dentro de casa, fiz um suporte para minha bicicleta, para ela se transformar numa ergométrica, caneleira e halteres, exercícios,
Então eu fiquei assim meio que vidradaço no negócio para conseguir fazer o processo todo. Então de lá para cá eu consegui emagrecer e cheguei num peso que ainda não é o ideal para mim, ainda falta. E as pessoas falando que o senhor fez a bariátrica, né, professor? Então, deixa que fale. Falar, como dizem, falar até papagaio fala. Então, o que acontece é assim, ainda faltam 3 quilos para eu chegar no meu objetivo, né? E daí, a hora que eu conseguir emagrecer o que eu quero, eu vou mudar o meu tipo de treino e tudo mais, porque eu quero ganhar um pouquinho de massa muscular, né? Porque a gente perde, não adianta, né? Quando você emagrece muito e tal, você vai perdendo. E a gente tem que fazer, né? Tem que dar um jeito na vida. Agora, eu só consegui fazer isso quando eu tomei esse choque, quando eu assustei dessa forma, né? E aí a gente começa a entrar, né, no na nossa matéria especificamente, porque a obesidade ela traz outras doenças, né, junto com ela. E daí a gente precisa ter essa atenção com as pessoas que a gente vai orientar, tudo bem? Aí, qual é a importância da atividade física e do profissional que vai orientar essa atividade, esse exercício? Todas as vezes que a gente vai falar aqui de atividade física, a gente vai deixar meio que já ficou convencionado, né, com as pessoas que são leigas, assim, se eu falar, olha, você tem que fazer exercício físico, para ele exercício e atividade física é a mesma coisa. Então, todas as vezes que a gente falar de atividade aqui, né, a gente vai pensar não só naquela atividade do dia a dia, mas o exercício, né, a atividade que nós, enquanto profissionais, vamos orientar para as pessoas, tudo bem? Tranquilo? Pensar assim? Por exemplo, qual é a diferença de exercício? O que são exercícios profiláticos e terapêuticos? Vocês sabem me dizer? Eu não. Em Sei não. relação à dor, Não, a tudo. Não só a dor. Ó, todas as vezes que a gente tem níveis que não são, que são níveis insuficientes de atividade física, a gente sabe que isso está diretamente relacionado aos problemas de saúde. Sabe uma das coisas que eu negava quando eu estava obeso? Era o seguinte, eu falava assim, todas as vezes eu vou no médico, eu reclamo de dor no joelho, o cara fala que eu tenho que emagrecer. Eu falo que eu tô com dor de cabeça, eu tenho que emagrecer. Eu falo que eu tô com dor na orelha, eu tenho que emagrecer. Encravou a unha, eu tenho que emagrecer, né? E eu ficava muito bravo com isso, porque parecia que tudo que eu sentia, tudo que eu tinha, estava diretamente ligado à minha obesidade. Todo mundo só falava isso. Nossa, eu ficava bravo e aí eu comecei a negar. Eu emagreci. Meu joelho não dói, eu já não fico mais gripado, eu durmo melhor, a minha insônia diminuiu, o meu cansaço sumiu, né? Hoje eu falo assim, pô, os médicos tinham razão, cara. Tudo que estava acontecendo comigo, todos os sintomas que eu tinha, todos os problemas que eu tinha, né, eram relacionados à obesidade. Por quê? Porque o meu metabolismo, a minha fisiologia era completamente diferente. Então eu preciso, né, mostrar e hoje eu sou exemplo do negócio, eu posso dizer que eu sou exemplo do negócio. Por quê? Porque a minha qualidade de vida aumentou assim, absurdamente. Não dá para mensurar, né? O meu humor, os meus hábitos, o meu sono, a minha força, a minha disposição é completamente diferente. Eu achava que eu era um cara, né, saudável lá. Não era, eu me enganava. Hoje eu sei. Deixa eu abrir essa cortina aqui,
para ficar um pouquinho melhor, né? Hoje eu sei que essa minha qualidade de vida aumentou devido à minha mudança, do meu estilo de vida, né? Então, isso é importante a gente entender, tá? O exercício profilático, né? O exercício físico e profilático, ele tem a função de promover, adaptações fisiológicas que podem diminuir a probabilidade de ocorrer disfunções orgânicas, levando ao surgimento de doenças crônico-degenerativas. Então, fazer exercício é promover saúde. Por quê? Porque eu vou adaptar o meu corpo de forma positiva e daí eu vou evitar esses desequilíbrios, essas disfunções. Agora, convencer a pessoa disso, que é a parte mais difícil. Eu preciso entender, né, como eu vou chegar à pessoa, como eu vou atingir a pessoa, como eu vou fazer a pessoa entender o benefício para ela, tá? Aí, olha lá. Então, quando a gente tem essa ideia, né, do exercício, eu sei que o primeiro objetivo, né, que eu tenho é atenuar os distúrbios de incapacidade orgânica, ou seja, diminuir esses distúrbios, né? E daí, diminuindo esses distúrbios, eu vou evitar o surgimento de doenças crônico-degenerativas. Então, aqui eu já tenho um ganho para essa pessoa. E o outro é promover a melhoria das funções, né, afetadas ou ainda que não foram afetadas, mas eu melhoro essas funções. Com isso, eu vou dificultar, né, o aparecimento de novas complicações. Então, as pessoas, né, que ainda não foram atingidas pelas doenças crônico-degenerativas, eu vou deixar mais longe para isso acontecer, eu vou evitar que isso aconteça, né? E as que já foram afetadas, eu começo a diminuir essas complicações, eu vou refazendo esse quadro, eu vou recuperar a pessoa. Ah, professor, mas uma doença crônico-degenerativa, ela não tem cura. Não, não tem cura. Mas eu vou evitar que ela prossiga, que ela aumente. Então, por exemplo, a pessoa está fazendo lá, está tendo perda de movimento, né? Eu vou inibir essa perda. Então, ela já teve uma perda, vai parar de perder e, de repente, ela consegue uma plasticidade neural, né? Uma nova adaptação que ela vai recuperar de alguma forma esse movimento. Então, eu tenho a possibilidade, sim, né, de melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, de melhorar a condição que essa pessoa apresenta, né, para melhorar a sua qualidade de vida. Tudo bem? E daí, o que eu preciso entender, né, para prescrever exercício, galera? O que eu preciso fazer? Quais são os componentes de uma orientação adequada de exercício? Vocês sabem me dizer? A primeira coisa que eu preciso é avaliar a pessoa. Por quê? A partir do momento de uma avaliação física criteriosa, feita de forma correta, eu consigo fazer o quê? Eu consigo prescrever o exercício atendendo à real necessidade dessa pessoa. Eu vou saber quais são as limitações que ela tem, quais são as potencialidades que ela tem, né? E daí eu consigo fazer a prescrição adequada. Então, para que eu faça uma prescrição adequada, eu preciso pensar nesses 4 itens aqui, ó, na frequência, na duração, na intensidade e no tipo de exercício. O que é a frequência? É o número de vezes que essa pessoa vai fazer exercício, ou por semana, ou por dia, né? Por exemplo, tem gente que faz 2 sessões de treino no mesmo dia. Isso é ruim? Não. Se for bem orientado, se for bem planejado, organizado, né, e que tenha um controle adequado aí das cargas de treinamento, não tem problema, tá? É necessário que todo mundo faça isso? Não. Normalmente, quem faz mais de uma sessão de treino por dia são atletas, né? Ou pessoas que
realmente precisam muito de uma adaptação, né, grande, tá? Mas quando a gente fala que de 30 minutos, de 30 a 60 minutos diários de atividade física, já está excelente. Professor, eu tenho 30 minutos de manhã e 30 minutos à noite. Beleza, então você faz em 2 períodos. Só que daí eu tenho que saber como eu vou programar isso. Ah, não, eu consigo 40, 45 minutos. Beleza, então eu vou fazer um treino para você, né, 3 vezes por semana ou 5 vezes por semana, com esse tempo, mas bem orientado, bem distribuído. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar as capacidades físicas, né, de forma bem direcionada. Tudo bem? Aí a duração. É o que a gente acabou de falar, né? É o tempo que eu tenho em cada sessão de treino, o tempo total. E aí eu tenho que pensar no tempo de execução do exercício e no tempo de pausa entre os exercícios. Por quê? Porque eu preciso de um tempo de recuperação devido à intensidade do esforço. Então, qual é o meu objetivo? Eu vou trabalhar hoje o meu sistema aeróbio. Então, eu posso fazer isso de forma contínua? Posso. Eu posso fazer isso de forma intervalada? Posso. Tudo depende do meu objetivo. Qual é observar o que está prescrito para aquele treino. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Galera, eu estou acelerando um pouquinho, que eu estou com medo de ficar sem bateria, ou no celular ou no computador. Meu computador está com 85% de bateria, e meu celular agora está com 90%. Tá? A hora que eu roteei estava com 100%, só que daí começa essa transmissão de dados, ele gasta um pouquinho mais, tá? Por isso que eu estou dando uma aceleradinha aqui. Intensidade. O que é intensidade? São os níveis de esforço que eu estou fazendo. Então, como que eu vou mensurar intensidade? Pela carga de treinamento, pelo meu consumo de oxigênio, pelo peso que eu estou levantando, né, pela velocidade que eu estou correndo. Isso tudo eu preciso, né, planejar adequadamente, porque, lembra, estamos falando de grupos especiais. Eu vou planejar isso para todas as pessoas? Sim. Mas para quem é de grupo especial, precisa, como o próprio nome diz, de uma atenção especial, né? Então, se a pessoa ela é cardiopata, eu tenho que prestar muita atenção na frequência cardíaca dela. Como que eu vou trabalhar essa frequência cardíaca, né? Ela tá se recuperando de uma cirurgia cardíaca, né? Ou ela tem taquicardia, ela tem um problema de válvula mitral. E aí, o que eu vou fazer? Tem que tomar muito cuidado, né? E o tipo de exercício. Qual é o exercício que eu vou prescrever, né? São exercício aeróbico? É exercício de força muscular? Tá, beleza. De que tipo de força? É resistência muscular localizada? É resistência de força? Resistência prolongada de força? É força rápida? Eu vou fazer um trabalho que eu vou dar ênfase à adaptação hipertrófica, né? Ou eu vou ter que trabalhar com ela mais a flexibilidade? Flexibilidade realmente é importante? Eu preciso realmente trabalhar força, né? O que eu vou fazer para essa pessoa? Então, entender o tipo de exercício que vai ser mais adequado a esse sujeito é muito importante, tá? Para que eu possa prescrever de forma coerente e assertiva, tá? Então, o que a gente precisa entender? Quando a gente vai falar sobre isso, eu tenho que entender que vocês já tiveram a matéria de avaliação física? Sim ou não? Sim, professor, último semestre. No último semestre? Então, vocês tiveram com o Ronaldo, né? Exato. O Ronaldo, cara, não é puxa-saco só porque ele é meu chefe, não. Mas ele é uma referência nacional em avaliação física, tá? Então, vocês tiveram aí a disciplina com uma das pessoas que mais entende do negócio no Brasil, né? E eu tenho certeza que ele passou isso para vocês. Então, vocês já vão saber falar para mim quais são os aspectos morfológicos quando a gente está
falando de avaliação física, o que são aspectos morfológicos? Quem lembra? Ai, ninguém lembra. A dimensão morfológica reúne os componentes associados, né, à composição corporal e à distribuição de gordura apresentada em relação, né, ao estado de saúde. Galera, olha lá. Hoje em dia, a gente tem que se preocupar muito não só com o percentual de gordura da pessoa, né, mas como essa gordura está distribuída no corpo, né, da pessoa. Isso também é muito importante, né? Até porque, quando a gente vai aferir o percentual de gordura, a gente sabe que essa aferição, ela é uma aferição estimada, né? Só existe uma maneira de ter certeza do percentual de gordura da pessoa. Qual é? Vocês sabem? Como que a gente afere o percentual de gordura? Quais são os métodos? Pelo adipômetro. Adipômetro, o que mais? A balança. Balança, o que mais? Tem mais algum? Ai, professor. Pode. Bioimpedância, né? Pesagem hidrostática. Sabe, quem lembra como é a pesagem hidrostática? Aquela dentro de uma banheira, se não me engano. Dentro da piscina, dentro da banheira e tal. Isso. Agora, todas elas são 100% precisas? Não. Não. Então, elas são estimativas. Qual é a única maneira de ser 100% preciso? Abrindo o cadáver. Abrindo o cara, né? Tem que dissecar a pessoa. Então, você vai lá, pega o cara, corta, separa tudo. O problema é conseguir montar depois, né? Aí não dá muito certo. Então, pensar nisso, a gente sabe que são parâmetros, né? E daí a gente entra depois na dimensão fisiológica, que são outros exames de valores clínicos, né? Outro tipo de avaliação que a gente vai ter outras formas de entender o funcionamento do organismo. E daí, o que a gente consegue? Entendendo esse funcionamento, com a distribuição, com toda a parte morfológica, eu começo a ter mais informações para prescrever o exercício. E aí tem uma outra, que é a parte funcional motora, que eu vou ver se todos, né, esses aspectos metabólicos, fisiológicos, né, estão condizentes com a maneira que o meu sistema músculo-esquelético está funcionando, se os meus níveis de forças estão adequados, se a minha resistência, a minha flexibilidade estão atendendo a essa necessidade. E com isso, o que vai acontecer? Eu começo a ter muitas informações para fazer a prescrição. Por exemplo, qual é a capacidade, né, o componente da aptidão física que, na minha opinião, é a mais importante? Tá aqui, ó. Força. Força é uma capacidade, para mim, na minha opinião, é a capacidade física mais importante de todas. Por que será? Vocês sabem? Vocês imaginam? Ninguém imagina nada. Meu Deus do céu. Galera, tudo que a gente faz, qualquer movimento, por mais simples que seja, envolve força. Por que envolve força? Porque todas as vezes que eu faço uma contração muscular, eu estou produzindo força. Em maior ou menor quantidade,
em maior ou menor intensidade, mas ali existe produção de força. E se eu não tenho, né, desenvolvimento adequado dessa minha força, eu vou ter problemas na execução dos movimentos. Quer seja na amplitude do movimento, ou quer seja na repetição, no tempo, na resistência que eu tenho desse movimento. Então, por exemplo, o que é a resistência muscular, né? É eu conseguir repetir o exercício por muito tempo, sem o prejuízo da execução de gesto técnico, do gesto do movimento. Então, por exemplo, para abrir e fechar a mão, eu estou utilizando força. Professor, mas é pouquíssima força, é uma força, como que eu vou dizer, irrelevante, né? Para segurar uma caneca, eu faço força. Mas é pouca força, né? A caneca é leve. Sim, mas requer força. Agora, estende o braço, segura a caneca e fica 1 hora segurando ela aqui. Vê se você vai conseguir resistir, né, a essa contração, que a princípio ela é muito pequena, né, que não gasta força nenhuma, por muito tempo. Isso é resistência, tá? Então, é igual ficar assim, ó, fica 1 minuto abrindo e fechando a mão. Fala para mim como que vai ficar o seu braço, como que você vai sentir seu braço depois de 10 segundos, depois de 15, depois de 30, e a hora que chegar a 1 minuto. Professor, é fácil abrir e fechar a mão, é fácil. Mas fazer isso muitas vezes vai exigir de vocês, né, um determinado nível de condicionamento, de resistência, tá? Quem está fazendo comigo, como que já está o braço? Já está começando a querer falar assim, ô maluco, por que você não para de fazer exercício? Está fazendo para quê? Né? Então, eu tenho que entender isso, tudo bem? E daí, para prescrever, eu tenho que entender o seguinte, ó. Por um lado, temos os componentes da aptidão física, né, relacionados a essa melhor condição, tá? E do outro, a atividade física habitual, que está relacionada à prevenção e redução dos riscos, né, de doenças e a maior disposição para tarefas do cotidiano. Quando eu vou prescrever, o que eu tenho que usar? Os componentes da aptidão ou atividade física habitual? O que vocês acham? Ninguém vai falar nada? Só eu falando vou ficar cansado. Me ajuda. E aí, atividade física habitual? Por quê? Alguém falou aí. Eu falei, mas Por que atividade física habitual? Por que você acha? você me pegou agora. Galera, olha lá. Pensa na parte específica. O que eu faço habitualmente são coisas que se eu, na hora que eu fizer a minha prescrição de exercício, eu melhorar essa atividade habitual, eu vou melhorar a qualidade de física da pessoa, assim, ó, imediatamente. Por quê? Vou até parar de compartilhar aqui para a gente conversar um pouquinho melhor. Olha lá, todas as vezes que eu trabalho com uma pessoa e eu trabalho especificamente o que ela necessita, o que ela precisa, vou ajudar a aumentar a qualidade de vida dela. Então, por exemplo, eu hoje, tudo que eu faço, ou quase tudo que eu faço, né, eu faço meu deslocamento de bicicleta. Então, o que eu preciso quando eu vou para a academia? Melhorar minha força de membros inferiores, a amplitude, né, da mobilidade de joelho, tornozelo e quadril, força de core e força de sustentação nos braços, para poder pedalar melhor. Então, é com base nisso que eu monto o meu treino, porque eu quero melhorar a minha eficiência ao pedalar, para eu conseguir chegar mais rápido e com mais segurança, por exemplo, no meu trabalho.
Entende? Se eu vou trabalhar com idosos e eu preciso, na minha prescrição de exercício, melhorar a qualidade de vida deles e a mobilidade. Então, eu vou pensar nas atividades de vida diária que ele faz e vou fortalecer os grupos musculares que estão diretamente ligados a essa atividade habitual. E se, ao fazer o exercício, ele percebe essa evolução, essa melhoria nessa atividade física habitual, o que vai acontecer? Ele vai ter mais prazer, ele vai criar mais confiança e significado para desenvolver o trabalho que foi prescrito, para fazer esse trabalho. Ele vai se dedicar muito mais a isso. Tudo bem? Então, eu preciso atrelar as coisas. Para que eu traga as pessoas, para que eu fidelize, por exemplo, meu aluno de personal, alguém dos grupos especiais, eu preciso de uma coisa que é importante. Eu tenho que fazer a pessoa se sentir bem fazendo o exercício, fazendo a atividade física. Ela não pode ir para lá contrariada. Ela não pode ir lá, nossa, é obrigatório ir, é muito chato, eu não gosto. Ai, ó vida, ó azar, por que eu tenho que ir? Não, né? Eu preciso fazer a pessoa se sentir bem ao estar lá, estando lá, fazendo a atividade, né? Eu preciso criar uma estratégia que a pessoa vá para lá e ela tenha prazer de estar lá treinando, prazer de estar se desenvolvendo, que ela perceba o quanto isso está sendo benéfico e está melhorando aí a sua própria qualidade de vida, ok? Só que daí eu tenho que entender o seguinte, né? Eu preciso trabalhar esses componentes, né, da atividade física. Então, por exemplo, vamos lá, vocês. Os componentes da aptidão física. Ó, na década de 1970, o conceito de aptidão física relacionada à saúde foi estabelecido por um grupo de pesquisadores, a fim de propor e fundamentar uma bateria de testes para a Aliança Americana para a Saúde, Educação Física, Recreação e Dança. Então, de acordo com Narras, foram estabelecidos os seguintes componentes, ó: agilidade, equilíbrio, força e resistência muscular, flexibilidade, resistência aeróbica, composição corporal, velocidade e resistência anaeróbica. Tudo bem que é um conceito, ó, do século passado, 1970, mas a gente usa isso ainda com mais algumas combinações hoje em dia, né, para fazer essa avaliação desses componentes. Quem sabe conceituar para mim, né, força e resistência muscular? Tirei aqui para vocês falarem. Eu já falei o conceito. Vamos ver quem prestou atenção e lembra. Preciso que vocês participem agora, pelo amor de Deus. Destrava os microfones e vamos conversar. E aí, galera? Diga-me. O que, professor? O que é o conceito de força e resistência? O que é força e resistência muscular? Alguém sabe? Capacidade de um grupo muscular realizar repetidas contrações sem diminuir significativamente a ação do trabalho realizado. Então, olha lá. Quando eu tenho que fazer uma contração muscular, eu estou produzindo força. E se eu faço isso muitas vezes, repetidas vezes, e consigo não diminuir, né, essa ação, a qualidade do movimento, eu estou mostrando a minha resistência muscular. Como que eu treino essas manifestações de força? Por exemplo, vamos pensar na musculação, né, no treinamento resistido, que é o mais comum, né, vamos dizer assim, para o aumento de força, né, ou para a manutenção.
Se eu pego um peso muito grande, que tipo de força eu estou trabalhando? Ou só existe um tipo de força? Vamos, galera. Olha lá. Professor, a gente trava na hora de falar. Então destrava e fala. Quem está sem energia, Ô, sem João, fala internet aí sou se ele eu. tá Vocês todo estão com dia na energia aí. academia. Oi? Ele vai Fala, falar Nick. assim, Eu Ana, não me vou falar põe em cada aqui agora. enrascada. Olha lá. Quando eu vou para a academia, eu vou trabalhar a força, certo? Vou treinar musculação, vou trabalhar força. Sim. Existe só um tipo de força? Ou não? Existe mais de um? O que vocês acham? Quem já ouviu falar aqui em força máxima? Já ouvi repetição máxima. O força de RM, teste de RM no caso, seria parecido? Então, ó, RM, ele é como que é um RM? Seria uma carga no qual você só conseguisse realizar uma repetição de determinado exercício. É a sua força máxima, você concorda? Sim. Porque se você não consegue fazer mais do que aquilo, você está falando de força máxima. Então, eu tenho o teste de um RM, beleza. Por que eu faço esse teste? Para saber a minha capacidade máxima de força e, a partir dali, eu quantificar o meu treino. Então, por exemplo, se eu faço de um RM, eu faço, hipoteticamente, lógico, 100 quilos no supino, eu ponho lá 100 quilos e faço uma repetição, essa é a minha força máxima. Se eu quero melhorar a minha força máxima, o que eu tenho que fazer? Trabalhar as minhas séries próximo desse peso para que eu consiga adaptar a minha força, adaptar o meu corpo e ganhar mais força. Ah, eu quero trabalhar hipertrofia, então eu vou trabalhar com 65, 70% dessa repetição máxima, dividido em séries, para que eu consiga estimular, né, a minha musculatura a crescer. Não, mas eu quero aumentar minha resistência muscular, então eu vou trabalhar lá com 20, 30% dessa carga máxima, o maior número de repetições possível, sem perder a qualidade da ação, do trabalho, da mecânica do movimento, né? Então são diferentes manifestações de força que eu vou trabalhar e que eu vou ter que estimular da melhor maneira possível. É claro que existem estudos, né, que mostram para gente os percentuais ideais, a quantidade de repetição ideal, né? Aí tem gente que vira e fala para mim assim, professor, mas eu vejo muitos profissionais falando isso, músculo não sabe contar. Realmente, o músculo não sabe contar. Mas o meu músculo, ele é controlado pelo meu cérebro. O meu cérebro sabe contar. E ele que manda o estímulo adequado para o meu músculo. E daí? Então, falar para mim que você vai fazer 8 repetições, 12, 15, 20 ou 30 é a mesma coisa? Não é. Mas o músculo não sabe contar. Então faz um exercício só e pronto, para. E fala para ele, agora cresce. Vê se é isso que acontece. Não. Então, eu tenho que entender assim, o músculo realmente não sabe contar, mas eu tenho um cérebro que comanda isso, que vai me dar, né, a possibilidade de fazer a contração, e eu sei que se eu fizer dentro dos parâmetros adequados, eu vou ter uma adaptação melhor. Porque se fosse assim, né, se essa ideia do músculo não sabe contar, eu podia fazer uma repetição só e ia ter um corpo perfeito. Não, não é isso que acontece, tá?
Flexibilidade. Flexibilidade é o grau de amplitude dos movimentos que eu faço de acordo com a minha elasticidade, né? Muscular, tendínea e da estrutura articular. Então, quando eu falo de flexibilidade, eu penso na minha amplitude articular em relação aos movimentos que eu faço. Professor, como que eu treino flexibilidade? Como que eu melhoro a minha flexibilidade, né? Chegando, igual eu faço na musculação, chegando ao limite do meu músculo. Então, eu vejo muita gente falando assim, depois da musculação não é bom alongar. Realmente não é bom. Você fez o trabalho, né, de resistência, né, de treinamento resistido, a sua musculatura está muito contraída, ela está muito tensa. Se eu for alongar, se eu for fazer trabalho de flexibilidade logo depois, a chance de eu lesionar a minha musculatura é muito grande. Mas sabe aquele alongamentozinho, assim, basiquinho, só para, dar uma relaxada na musculatura que está tensa? Isso não tem problema, né? O que eu não posso é ultrapassar limite. Então, eu preciso entender assim, o trabalho de flexibilidade, ele deve ser feito, ele deve ser estimulado, mas eu tenho os períodos adequados para isso. Se eu fiz um trabalho de força, eu não vou treinar flexibilidade logo em seguida. Então, eu espero aí 24 horas, né, para deixar a minha musculatura se recuperar para depois fazer isso. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu quero ser fisiculturista, eu não vou fazer flexibilidade nunca. Por quê, meu filho? Porque diminui o músculo. Não, não diminui. Se eu consigo um trabalho elástico na musculatura muito melhor, né, eu vou ter uma contração maior, eu vou gerar mais força, eu vou ganhar mais força e mais músculo, né? Eu preciso fazer tudo, eu tenho que ter um trabalho, né, muito bem elaborado para que eu tenha ganhos mais efetivos, tá? A resistência aeróbica. Eu vejo muita gente hoje falando assim, a gente não faz mais corrida contínua, não precisa fazer mais treino de 1 hora e meia, né, porque todo mundo associa o aeróbico só ao treino contínuo. E não é isso. Treino aeróbico é todo aquele que eu tenho uma capacidade de resistir à fadiga, ao esforço de média e longa duração, mas eu posso desenvolver isso, né, numa intensidade maior, usando um tempo menor. Então, por exemplo, se eu tenho a presença do oxigênio durante o meu treinamento, se eu estou fazendo a respiração adequada, eu vou estimular o sistema aeróbico. Então, por exemplo, eu vou fazer corridas de 100 metros. Teoricamente, ela é anaeróbica. Por quê? Ela dura aí, ela tem uma curta duração e ela usa exponencialmente o ATP-CP, né? Como moeda energética. Mas aí é o seguinte, eu vou fazer 10 tiros de 100 metros. Eu vou usar TPCP? Pô, não vai dar, né? Ele acabou logo nos primeiros. Só que se eu dou o tiro de 100 metros e eu volto trotando, eu volto caminhando e fico numa pausa ativa aqui antes de fazer o próximo, eu já estou ativando o meu sistema aeróbio. Porque o meu sistema aeróbio é o responsável por reabastecer a minha musculatura com ATP-CP, né, para regenerar aquele ATP-CP. Vocês viram isso em fisiologia com o Ronaldo também, né? Então, na verdade, a pessoa fala, eu treino anaeróbio. Não, dificilmente você treina anaeróbio. Você tem estímulos anaeróbios durante o seu treinamento, em algumas coisas. Por quê? Porque você está respirando, cara. Anaeróbio vai falar que você não tem oxigênio, né? Não tem a presença do oxigênio. A gente sem a presença do oxigênio, a gente morre, né? Então, eu tenho momentos, estímulos anaeróbios durante o meu treino. Mas o trabalho aeróbio, ele vai existir o tempo todo porque eu continuo respirando. E depois a gente fala da composição corporal, né, que é fracionar, né, o meu peso. Então, eu faço uma avaliação para ter uma estimativa do quanto eu tenho de músculo, de gordura, de pele, de osso, de vísceras,
né? Para que eu saiba como eu vou trabalhar e ter o objetivo dessa manutenção ou até do aumento da massa magra e, consequentemente, a diminuição, né, da minha gordura corporal. Posso zerar a minha gordura corporal, galera? Existe essa possibilidade? Eu acho que Cara, não. teve Acredito que um não. maluco que ficou conhecido no mundo da musculação que falaram que ele conseguiu, entre aspas, zerar o percentual de gordura dele, porém assim, com o uso de esteroides anabolizantes, claro, só que, né, o cara foi dessa para melhor. Ah, então. Eu nunca ouvi falar disso, tá? De zerar. Eu já vi, por exemplo, tinha um boxeador, chamava Frank Bruno, um boxeador inglês. Esse foi o cara que eu li, que conseguiu a menor taxa de gordura corporal, ele ficou com 2% de gordura corporal. O cara era um monstro, cara. Era muito forte, muito forte, muito forte, né? Eu não sei esses fisiculturistas aí que são campeão lá do Mister Olímpia e tal, o quanto aqueles caras têm de percentual de gordura. Deve ser muito baixo, deve ser por aí também, né? Mas isso não é bom para a nossa saúde, porque nós temos muitas vitaminas, né? Muitos componentes que a gente precisa, que são lipossolúveis, que eles precisam da presença da gordura para um bom funcionamento. Então, é claro que ter 20, 30% de gordura corporal não é bom, mas você ter aí uma média de 8 a 15% é legal, porque você vai ter um corpo legal, você vai ter, né, a gordura que é essencial para a gente ter um bom funcionamento corporal e tal, e às vezes abaixo disso não é bom, tá? Por quê? Porque daí você prejudica, você melhora o funcionamento em algumas partes e prejudica em outras. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Tudo bem? Bom, Tudo bem. quando a gente fala dessa atividade habitual, o que a gente precisa entender, né? Que essa relação de atividade física habitual, né, considerando o gasto energético, ó, eu tenho as minhas atividades do cotidiano, as atividades que eu vou realizar no tempo livre, atividade profissional, as direcionadas a programas de esportes, atividade doméstica e aquelas direcionadas a programas de exercício. O que eu preciso entender? Quando eu vou fazer a avaliação com o meu aluno, né, vou ter lá a minha anamnese, a minha entrevista, a minha conversa com ele, eu preciso adequar o que eu vou prescrever de exercício para a necessidade do meu aluno. Por exemplo, vamos fazer de conta que a Ana Paula, é Ana Paula mesmo, né? Me contratou para ser o personal dela. E na minha anamnese, na minha entrevista com ela, ela fala para mim assim, ó, eu não gosto de jeito nenhum de nadar, De esteira. de esteira. Não gosto de esteira. Eu falo, ah, legal, você não gosta de esteira. Então eu vou ser cruel. No primeiro treino eu ponho ela na esteira. O que vai acontecer? No outro dia ela não volta, Ah, né? não volto. Por quê? Porque eu tenho, galera, que é, fazer a pessoa se sentir bem. Ela fala assim para mim, ó, olha, eu não gosto de esteira, mas eu gosto, por exemplo, de bicicleta, eu gosto de caminhar ao ar livre, eu gosto de correr ao ar livre. Então eu vou começar a programar as aulas dela para ela se sentir bem, para ela se sentir à vontade fazendo. Só que daí, de repente, eu vou explicar para ela, falar, olha, legal, você gosta de atividade ao ar livre e tal, mas está chegando uma frente fria, hoje vai chover pra caramba, não vai dar para a gente sair. Para você não ficar sem treinar, hoje, somente hoje, especificamente hoje, a gente vai para a esteira, ou a gente vai para a ergométrica, ou a gente vai fazer um outro tipo de trabalho num ambiente fechado, tudo bem? Aí ela vai entender que a, a situação do momento, né, aquele dia especificamente, vai ser diferente do que ela gosta, porque não dava para fazer o que ela queria, né? Então eu tenho que ir planejando os trabalhos
né, para atingir os objetivos com esse meu aluno, de acordo com o que ele se sinta confortável, tenha prazer em fazer, e que eu não fuja do meu objetivo. Tudo bem? Aí agora, trabalhinho para vocês, para a próxima aula. Não é para entregar, não é para mandar no meu e-mail, embora esteja aqui, esquece isso. Eu quero só que vocês pesquisem conceitos de agilidade, equilíbrio, velocidade e resistência anaeróbica. O que é isso tudo? Anota no caderninho de vocês, porque a gente vai falar sobre isso, vai discutir sobre isso na próxima aula. Esquece isso aqui, ó, de mandar para mim, tá? Não vai precisar mandar, a princípio. Na próxima aula a gente continua conversando sobre isso. Tudo bem? Então, ó, agilidade, equilíbrio, velocidade, resistência anaeróbica. Tudo bem? Dúvidas, meus Ok, amores? professor. Oi. Fala, Lucivane. Não, eu falei Ô, ok. professor, volta lá de novo. Oi, volto lá de novo. O que você quer que eu volte lá de novo? Você vai anotar? É, que eu Tá aqui. tô passando aqui pro caderno. Pronto aí? Agora não tá indo, né, professor? Oi? Agora não tá indo esse slide. Cadê ele? Como assim? Não tá? Tá compartilhado com vocês já? Não tá aparecendo pra mim, não. Não? Pera aí, vou tirar. Vou de novo. Muita calma nessa hora. E agora? Apareceu? Não. Não? Mas Tá marca aí, ó. aparecendo Luiz Gonzaga Veneziano Sobrinho. Nossa. É, Pra mim, o parece que desenho. Para os outros está aparecendo? Sim. pra mim tá. Deu pra ver ele Pra mudando. mim tá também. Calma aí, eu vou desligar, daí eu volto. Não desliga não. Pera aí, ó. Você só quer o último slide, é isso? É, o último, professor. Manda lá no WhatsApp. Vou fazer um print da tela aqui e já te mando. Eu tenho um print, Ana, eu envio para você. Obrigada, Lu. Aí, pronto. É, Então, porque não tá beleza. aparecendo, não. Já enviei já também por isso aí. Aí sim, é isso que a Obrigada. galera é comprometida. Aí vocês vão fazer, a gente conversa sobre isso na próxima aula. E daí na próxima aula eu vou pedir um trabalhinho para nota. Porque a gente tem que pôr aquelas notas, né, da avaliação do professor e tal. Daí na próxima aula eu vou pedir em cima disso. Tudo bem? Dúvidas? Não, professor. Não? Tudo bem. Não. Então, amores, boa semana para vocês, né? Boa continuidade da semana. Semana que vem estamos juntos. Vocês fazem atletismo também, né? Sim. Eu não. Eu não, professor. Quem faz o atletismo, semana que vem é lá na faculdade, tá? É presencial. A gente foi lá ontem, né, Lu? Então, Nós vamos vamos. encontrar lá. Aí avisa a galera toda para mim, por favor. Tá Tá bom, bom? professor. E eu vou chegar de bike lá. Eu quero ver quem vai ter coragem de ir comigo. O... Ô, Lu, você que mora aqui na minha região, né? Você mora aqui na Zona Norte, não é isso? Aí, Isso, ó. eu mesmo. Vamos nós moro dois Vai de os também, bike, dois de então. bike, né, professor? Eu vou. Professor, eu moro também, só não vou porque não tem essa aula aí. Oh, mas vai só daí, ué. Então, beleza. A gente se encontra lá, galera. Obrigado pela aula, Beijo pra professor. vocês. Até Obrigada, mais. professor. Bom Professor, dia. Tchau. Tchau.